Queridos irmãos, hoje entramos no capítulo 5 da profecia de Daniel, que descreve a cena do chamado festim de Baltazar. É uma cena muito interessante. Quer porque o livro de Daniel não segue uma ordem cronológica. Isso é importante sabermos. Então, por exemplo, aqui ele já descreve o fim do Império Babilônico. Mas o livro continua, ainda tem, por exemplo, o episódio de Daniel na Cova dos Leões, que se dá ainda sobre o Império de Nabucodonosor, e assim vai. Quer dizer, portanto, nós temos aqui um vai e vem, o que mostra que a profecia de Daniel não pretende ser uma descrição cronológica, histórica, rigorosa. Ela faz uma evocação dos fatos acontecidos para extrair uma lição deles. Uma lição que molde a nossa atitude diante desses acontecimentos. Então diz o texto: naqueles dias o rei Baltazar, aqui Baltazar é apresentado como filho de Nabucodonosor, como nós vamos ver nos versículos seguintes, mas ele não era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor estava muito antes de Baltazar, pelo menos uns 4, 5 reis antes. Mas aqui ele é chamado de pai no sentido de descendente, ou seja, ele está na linhagem do rei Nabucodonosor. O rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignitários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Ou seja, é um banquete sacrílego. É um banquete que chegou ao máximo do que era possível de afrontoso e desacralizante. Ele não apenas fizeram um banquete no qual se embriagara, mas ele manda buscar os vasos do templo, os cálices de ouro, de prata, que eram usados nas libações que os sacerdotes faziam no templo, para ali eles, suas esposas e suas concubinas se embriagarem. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho, engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Ou seja, deuses feitos por mão humana. Mais uma vez, aqui comparece essa alusão. Ídolos fabricados de ouro, prata, bronze e ferro, madeira e pedra. Ou seja, não é apenas um banquete sacrílego, mas é um sacrilégio qualificado. É um sacrilégio idólatra, em que eles se embriagaram com a profanação dos cálices do templo de Jerusalém, como pretexto para adorarem os seus ídolos. Ou seja, é uma coisa escandalosíssima, absurda. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro
sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Que mão é essa? É a mão de Deus. Ou seja, o que o texto está nos dizendo? Aqueles ídolos foram feitos por mão humana. Agora, aqui aparece a mão de Deus. Não é mais a mão humana que está por trás. Embora pareçam-se dedos de mão humana, essa mão misteriosa, esses dedos que aparecem, são dedos de Deus. Jesus faz referência a isso. Quando os fariseus dizem que ele expulsa demônios pelo espírito de Belzebu, nosso Senhor responde: se eu expulso demônios pelo espírito de Belzebu, por quem expulsam os vossos exorcistas? E aí ele diz: mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, por que não credes em mim? O dedo de Deus é o Espírito Santo. O dedo de Deus é Deus mesmo operando, agindo. É Deus mesmo na sua dinâmica operando na história. Alterou-se o semblante do rei. Confundiram-se suas ideias e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Ou seja, ele foi tomado de espanto, de pânico. Teve um surto de pânico naquele momento. Então Daniel, há um salto aqui, foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: és tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei meu pai? Ouvir dizer que possui o espírito dos deuses, e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro e serás o terceiro homem do reino. É interessante porque, se o texto apresenta Baltazar como contemporâneo do profeta Daniel, que teria ido com os judeus para Jerusalém, ele aqui deveria estar, se fôssemos levar o relato literalmente, muito velhinho, muito idoso. Em resposta, disse Daniel perante o rei: fiquem contigo teus presentes, presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler ao rei o escrito e fazer-te a interpretação. Como dizia o profeta Miqueias, os profetas não podem receber dinheiro para profetizar. Os profetas têm que profetizar pelo único compromisso que têm com a palavra. Tão somente por ela. Essa é uma crítica que o profeta Miqueias, e por tabela o profeta Daniel, está fazendo aos profetas da corte. Em Israel havia profetas da corte. E havia profetas que eram profetas do campo. E outros profetas que eram profetas muito críticos, que profetizavam contra a corte e contra os profetas da corte. Portanto, Daniel aqui toma distâncias como quem diz: eu não sou dessa categoria de profeta. Porque talvez nós pudéssemos pensar que uma vez que ele foi honrado nos dias de Nabucodonosor, uma vez que ele foi alçado a um grau de importância no reino, logo ele seria um profeta vendido, que diz aquilo que o soberano quer ouvir. Então, para que o leitor não pense isso, Daniel se apresenta com
toda a liberdade da palavra. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Então aqui já começa. Porque o rei lhe dissera, né? Ouvi dizer que possuis o espírito dos deuses. Ele diz, tu te levantaste contra o Senhor do céu. Há um só Deus. Só o Senhor é Deus. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença e deles bebestes vinho. Tu e os grandes do reino, tuas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino não soubeste glorificar. Ou seja, vós adorais a obra das mãos humanas. Mas o Deus em cujas mãos está a tua vida, o teu destino, o teu reino, tu não soubeste glorificar. Esta é a cegueira da idolatria. Que é a cegueira que está por detrás de todo tipo de superstição, no fundo. Uma pessoa pensa que, por exemplo, se ela fizer o plantio de uma árvore, se lavar a casa com um chá de não sei o quê, ou se colocar um objeto tal, vai conseguir pilotar, vai conseguir ter em suas mãos a sua vida, o seu destino. Isso é uma ilusão. Todos nós estamos nas mãos de Deus. A idolatria, a feitiçaria, todas essas práticas abomináveis, de acordo com os princípios da palavra, são uma tentativa do homem de ter Deus sob o seu controle. E esta ilusão é a mais louca de todas. Não soubestes glorificar a Deus. Não soubestes colocar a vossa vida nas mãos de Deus. Por isso, foram mandados por ele os dedos da mão que fez este escrito. Assim se leu o escrito que foi traçado. Mane, tekel, parsin. Essas três palavras são palavras muito interessantes. Mane. Sonoramente tem a ver com o nome mina. Mina era um tipo de moeda que havia nos tempos de Jesus. Nós temos, por exemplo, a parábola das minas, em que cada administrador, cada servo recebe do seu senhor uma mina, 10 minas, 5 minas, etc. 5 minas, 2 minas, 1 mina. Tekel. Tekel é também um tipo de moeda que havia nos tempos de Jesus, aliás, nos tempos de Daniel, que significa pesada. Assim como, por exemplo, na língua espanhola nós temos as pesetas. O que significam pesetas? É que são pesos, também tem o peso argentino, peso. Existem moedas que levam o nome de peso, né? Para dizer, é uma moeda, é uma quantidade que foi pesada, é um peso daquilo. Parsin, Pérez, talvez fosse a melhor tradução, tem a ver com dividido, com uma medida de divisão. E aqui interessante, porque Pérez é divisão, no mesmo sentido que nós falamos, por exemplo, a palavra centavo. O que é o centavo? São 100 avos, é 1 avos da moeda. Ou seja, é uma fração, é uma divisão. Mane, tekel, parsin. E aí ele traduz de acordo com a sonoridade dessas palavras, na sua semelhança
com as moedas do tempo. Mane, mina, Deus contou os dias do teu reinado e deu por concluído, ou seja, a conta fechou. Não tem mais tempo. Teu reinado foi concluído. Tekel, pesado, peso. Foste pesado na balança e achado com menos peso. Ou seja, você ficou aquém do que se esperava de você. Pérez, Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Teu reino foi dividido. Parsim, divisão. Teu reino foi dividido, entregue aos medos e persas. Parsim também tem uma sonoridade, ou Pérez, semelhante a persa. O que acontece? Nós não lemos a conclusão, amanhã vamos para o capítulo 6, mas naquela mesma noite Baltazar morre, enquanto Dario, foi um dos reis da Média, teria invadido a Babilônia. Então vejam, por que isso tudo carrega uma lição? Ou qual é a lição que isso tudo pode carregar? Tudo tem um limite. Deus deixa o homem ir até um certo ponto. Mas chega um ponto em que os teus dias foram contados, o teu reino acabou, você foi encontrado com menos peso, e, portanto, isso aqui vai ser dividido. Não tem jeito. A mão de Deus é quem determina o curso dos acontecimentos. Quando é a mão de Deus que escreve, não tem quem apague. Quando é o dedo de Deus que opera, diz a Escritura, agindo Deus, quem impedirá? Não há possibilidade de alguém se levantar contra Deus. Por isso, todos nós, diante dos acontecimentos da história, podemos ficar, muitas vezes, com a sensação de que tudo está indo por água abaixo, tudo está piorando, tudo está cada vez mais ruim. Para alguém que crê, paradoxalmente, isso é melhor do que se fosse um mal um pouco mais recolhido. Por quê? Assim como, quanto mais um câncer avança, mais está perto da sua morte, porque o paciente vai morrer e o câncer morre junto com ele. Quanto mais o mal progride, mais se aproxima o tempo do seu fim. O tempo em que a mão de Deus vai entrar em operação, vai desbaratar o mal e vai desfazer tudo aquilo que tinha sido feito. O problema é, nós ainda não chegamos no ponto em que isso tem que acontecer. Deus tem uma medida de tolerância. Os homens não pensem que eles podem ir longe demais. Eles vão longe, mas até onde Deus determinou. Nos dias do dilúvio, por exemplo, diz o livro do Gênesis, que a perversidade dos homens era tão grande que Deus pesou a mão e acabou com tudo. A perversidade de Sodoma e Gomorra era tão grande que Deus pesou a mão e acabou com tudo. A dureza do coração dos judeus foi tão grande diante do próprio Deus encarnado
quando chega o ano 72, Deus pesa a mão e acaba com tudo. Há relatos históricos do Flávio Joséfo que, 2 anos antes da destruição do templo, nos céus de Jerusalém apareceram cavalos e cavaleiros em formato de guerra, em forma de fogo. E o próprio Flávio Joséfo diz que, em mais de uma ocasião, dentro do templo de Jerusalém, alguns anos antes da sua destruição, uma voz gritava do nada: saiam daqui, isso acabou, fujam daqui. Até que no ano 72, as tropas de Tito destruíram aquilo. E até hoje não foi reconstruído. Não tem nada do templo de Jerusalém. Mesmo as muralhas externas do templo não são as muralhas do templo propriamente. Ou seja, a maldade do homem tem um limite. Nós não conhecemos, mas Deus o conhece muito bem. Ah, estão fazendo sacrilégio. Estão usando sacrilégio para fazer idolatria. Perigoso. Perigoso. Pode ser que a última gota que falta para encher o cálice esteja chegando logo ali. Se nós lemos a Escritura com atenção, nós veremos que, por exemplo, antes do dilúvio, a descendência de Caim tinha inventado tanto a poligamia quanto o infanticídio. Tinha lá um dos descendentes de Caim, Lameque, que foi o primeiro a ter várias mulheres e o primeiro a matar uma criança. Portanto, temos aqui 2 elementos: infanticídio, morte de criança. Um outro elemento, perversidade sexual. Nós vemos o progresso disso e muitas pessoas se enchem de pânico. O cristão deveria olhar e pensar: Deus está calado demais. Quando a mão dele vier, ai, vai doer. Noé ficou 120 anos construindo o dilúvio, construindo a arca, segundo diz a tradição. Será que quando veio o dilúvio, ele ficou triste? Ele ficou contrariado? Não, ele viveu a vida inteira esperando por aquilo. Ou seja, nós, quando vemos o progresso do mal, não devemos nos amedrontar. Por quê? O limite está chegando. O limite está chegando. É questão de tempo. E é de repente. Baltazar estava bem de saúde. Parecia que nada ia acontecer. Um surto de pânico, pá, acabou com ele, morre. No dia seguinte o mundo virou. Porque quando Deus age é assim. Quando você vê, já foi. Portanto, o mal não perde por esperar. Os seus dias são contados. Que Deus nos ajude a enxergar as coisas desde essa perspectiva sobrenatural. Então, ao invés de olharmos para a mão dos homens, nós vamos olhar para a mão de Deus. E quando Deus escrever, ninguém vai entender, mas quem é justo vai compreender tudo.
vai saber exatamente o que está acontecendo. Dizem que essas 3 palavras e a sua interpretação são uma prefiguração do dom das línguas e do dom de interpretação no Velho Testamento. Em todo caso, apenas aqueles que permanecerem como Daniel, fiéis a Deus, na serenidade, não tiverem compactuado com o mal, que tiverem conservado a sua vida sem mancha, ainda que no meio das suas fraquezas, estes, na hora, vão entender tudo. Porque Deus fala apenas com eles. Que nós estejamos atentos à mão de Deus, e nada nos surpreenderá quando oriundo das pobres mãos dos homens.